Eu, Florence Scovel Shinn, estou aqui para conduzir o seu espírito por um caminho de revelação que a maioria das pessoas ignora por completo. Hoje, eu vou lhe ensinar a falar com o dinheiro como se ele fosse uma pessoa viva, uma entidade vibrante e consciente que habita o seu dia. Antes que você pense, por um breve momento, que este encontro é fruto do acaso ou que está perdendo seu tempo ao dedicar sua atenção a esta mensagem, permita-me fazer uma pergunta que possui o poder de mudar completamente a forma como você enxerga a sua existência e a sua carteira. Você já parou para imaginar que o dinheiro possui vida própria? Que ele não é apenas um pedaço de papel impresso com tintas escuras ou meros números frios que brilham em uma tela de banco, mas sim uma presença viva que observa, responde e se movimenta de acordo com a maneira como você o trata. Sei que, para muitos, isso soa como algo estranho ou até incompreensível, mas foi justamente essa uma das minhas maiores e mais profundas descobertas quando comecei a ensinar mulheres no início do século XX, mais especificamente na década de 1920. Aquela era uma época em que o mundo ainda estava mergulhado na crença limitante de que a prosperidade era um privilégio reservado a poucos escolhidos e que as mulheres deveriam se contentar apenas com as migalhas que caíam das mesas da fartura. Eu, no entanto, ousava declarar algo que até os dias de hoje permanece como uma verdade revolucionária. O dinheiro possui personalidade. Ele reage à sua energia de forma direta. E não estou falando aqui de uma motivação vazia ou de um pensamento positivo superficial, mas sim de uma lei espiritual absoluta, tão real quanto a força da gravidade e tão exata quanto a matemática divina que rege as estrelas. Eu não era apenas mais uma autora de livros de autoajuda. Eu me via como uma visionária que caminhava corajosamente contra a maré do desespero humano. Imagine por um instante o cenário em que vivi nos Estados Unidos, sentindo os ecos dolorosos da Primeira Grande Guerra Mundial, enquanto a Grande Depressão devastava famílias inteiras e os bancos desmoronavam como castelos de cartas. Naquele tempo, o caos e o desespero coletivo eram a norma. Mas foi ali que minha voz surgiu como um farol profético para ensinar que, antes de tudo mudar no mundo exterior, é preciso transformar a relação interior com a substância divina. Quando as mulheres daquela época me procuravam com os olhos marejados de aflição, perguntando como poderiam mudar suas sortes, eu lhes respondia com uma simplicidade que chegava a chocar os intelectos mais rígidos. Eu dizia: falem com o dinheiro, falem com ele como se ele fosse um amigo querido, um confidente leal, alguém com quem vocês podem e devem criar uma intimidade baseada no respeito mútuo. O silêncio que se seguia a essa instrução era quase sempre o mesmo. Eu via olhares de total incredulidade e ouvia risos nervosos de quem achava que eu havia perdido o juízo. No entanto, aquelas que foram corajosas o suficiente para aplicar o que ensinei, viram suas vidas florescerem em menos de 30 dias. Hoje, mais de 100 anos depois, eu atravesso as barreiras do tempo para chegar até você que está me ouvindo, pois embora a tecnologia tenha avançado de forma impressionante, a lei espiritual da abundância permanece exatamente a mesma, imutável e eterna. Antes que esta mensagem termine, você compreenderá por qual motivo o dinheiro tem se afastado de sua presença. E garanto que a razão não é aquela que você imagina. Vou revelar as 3 frases exatas que utilizo para conversar com a providência divina diariamente e como você pode transformar o simples ato de pagar uma conta em um poderoso ritual de bênção. Você aprenderá a técnica para invocar o dinheiro como quem convida um convidado de honra para um banquete. Prepare o seu coração, pois o que estou prestes a revelar não é uma teoria acadêmica, mas uma tecnologia espiritual testada por centenas de pessoas que viviam no deserto da escassez e hoje habitam o jardim da opulência. O dinheiro não é o seu inimigo e jamais foi. Ele é apenas um espelho fiel da forma como você trata a si mesmo no âmago do seu ser. Minha descoberta não veio de bibliotecas empoeiradas, mas da observação atenta da miséria. Eu via pessoas trabalhando até a exaustão física,
economizando cada centavo com as mãos trêmulas de medo, planejando cada gasto de forma obsessiva e rezando com um desespero que beirava a agonia, e ainda assim o recurso não vinha. Ou, quando surgia, escorria entre os dedos como areia fina. Eu me perguntava o motivo de tanta dedicação resultar em tanta falta, até que percebi que o erro não estava no esforço das mãos, mas no som das palavras. O universo não ouve o que você quer. Ele ouve o que você afirma ser a sua realidade atual. A maioria das pessoas vive em um estado de conflito constante entre o desejo e a fala. Elas nutrem sonhos de riqueza no silêncio de suas almas, mas proclamam a carência durante todo o dia com suas bocas. Elas dizem frases terríveis como: "Nunca sobra nada para mim", ou "O dinheiro parece ter asas e foge das minhas mãos". Algumas chegam a afirmar que nunca possuem sorte ou que a riqueza é algo sujo e inacessível. Eu comecei a classificar essas expressões como insultos espirituais. Imagine por um momento, se você tratasse um amigo humano dessa maneira, criticando-o constantemente, desconfiando de suas intenções, reclamando de sua presença e dizendo que ele nunca é o suficiente para suprir suas necessidades. Qual seria a reação natural desse amigo? Ele se afastaria o mais rápido possível para preservar a própria dignidade. Com o dinheiro acontece rigorosamente o mesmo fenômeno. Ele é uma presença sensível que escuta cada vibração que sai de seus lábios. Quando ele só ouve ofensas e medo, ele se retira. Não por um ato de punição divina, mas por uma lei de afinidade. A realidade física é obrigada a obedecer ao som dominante que você emite. Você deseja que a abundância se aproxime? Precisa destruir agora mesmo a mentira que lhe foi contada desde a infância, de que o dinheiro só vem através do sacrifício doloroso ou do sofrimento prolongado. Isso não é uma lei divina. É apenas uma programação cultural limitante e destrutiva. Existe uma diferença brutal entre o que é um dogma dos homens e o que é uma lei do espírito. A lei espiritual é perfeita e imutável. Ela nos ensina que o ser humano não precisa lutar para prosperar. Ele precisa apenas se alinhar com a fonte. Observe a natureza ao seu redor e aprenda com ela. Você já viu uma laranjeira fazer um esforço hercúleo para produzir seus frutos? Você já viu um rio entrar em agonia para conseguir fluir em direção ao mar? O sol se esgotar para brilhar no firmamento? Certamente não, pois todos eles estão em perfeito alinhamento com sua essência natural. Quando você se alinha com a abundância divina, o dinheiro passa a fluir para a sua vida sem esse esgotamento que consome a sua saúde e a sua paz de espírito. O atraso financeiro que você enfrenta agora não é um castigo ou uma falta de mérito, é apenas um sinal de desalinhamento vibracional. Nenhuma quantidade de trabalho duro consegue corrigir um desalinhamento espiritual. Apenas a clareza da palavra falada tem esse poder de ajuste. Enquanto você apenas pensa sobre os seus problemas financeiros, nada se move no reino invisível. Enquanto você se preocupa e nutre ansiedade, as águas da providência permanecem estagnadas. Mas, no exato milésimo de segundo em que você declara a sua liberdade com a autoridade espiritual, as partículas do universo começam a se reorganizar em seu benefício. Caminhos que antes estavam bloqueados por muros de impossibilidade começam a se abrir e a providência passa a correr em sua direção. Isso acontece porque você finalmente assumiu o comando como alguém que conhece o seu direito divino de herança. Para provar que essas leis são infalíveis, quero recordar a história de Margaret, uma costureira que conheci há muitos anos. Ela trabalhava 14 horas por dia, com os dedos muitas vezes feridos pelas agulhas, atendendo clientes que atrasavam os pagamentos. Margaret nutria um ódio oculto pelo dinheiro, pois associava sua existência ao cansaço. Sempre que recebia algum valor, ela dizia com amargura que aquilo não duraria nada. Eu não lhe dei um novo método de costura. Eu lhe dei uma frase de poder. Instruí que, ao receber qualquer moeda, ela deveria segurá-la com carinho e dizer: "Você é minha amiga fiel. Obrigada por estar aqui e, por favor, traga mais de sua família para me visitar." Margaret pensou que eu estava louca, mas o seu desespero a fez obedecer. Em apenas 3 semanas,
uma cliente de altíssimo nível entrou em sua modesta oficina e lhe ofereceu um contrato exclusivo que triplicou sua renda em menos de um mês. Não foi um golpe de sorte. Foi o dinheiro respondendo ao novo tratamento amoroso que estava recebendo. Da mesma forma, conheci Sara, uma viúva que acreditava ter sido abandonada por Deus enquanto tentava sustentar 2 filhos pequenos. Eu lhe mostrei que, na verdade, ela é que havia abandonado o fluxo da vida ao tratar o dinheiro como um inimigo invasor. Ensinei-a a acolher cada centavo como um protetor enviado pela divindade. Sara passou a declarar todas as manhãs, mesmo com a carteira vazia, que recebia o dinheiro com amor e abria as portas de sua vida para ele. Em menos de 30 dias, dívidas antigas foram perdoadas e oportunidades de emprego surgiram de onde ela menos esperava. A terceira história que desejo compartilhar é a de Rosa, que possuía uma pequena mercearia e vivia em constante murmuração. Ao final de cada mês, ao contar as moedas que restavam, ela proferia palavras de humilhação e ressentimento. Quando Rosa decidiu mudar sua energia e passar a agradecer pelas pequenas quantias como sendo o início de uma colheita magnífica, o cenário mudou drasticamente. Sem que ela fizesse qualquer alteração física na loja, os clientes começaram a surgir em maior número e as vendas floresceram. Nada mudou no trabalho externo, mas tudo mudou na vida dela, porque a energia que ela emanava para o mundo foi transformada. Agora, preste muita atenção, pois vou revelar as 3 leis espirituais que governam essa relação sagrada. A primeira lei afirma que o dinheiro responde à sua vibração. Ele não é surdo nem insensível. É uma manifestação da energia universal. Se você vibra no medo, ele se esconde nas sombras. Se vibra na gratidão, ele se multiplica como as sementes na terra fértil. Isso é física espiritual pura. A segunda lei ensina que o dinheiro vai para onde é amado e foge de onde é temido. Pense no amor humano. Desejamos estar perto de quem nos valoriza e evitamos quem nos critica. O dinheiro possui essa mesma dinâmica de atração e repulsa. Se você o reconhece como um canal de bênçãos, ele desejará habitar a sua casa. A terceira lei, e talvez a mais profunda de todas, é que o dinheiro é um espelho da sua autoestima. Ele reflete exatamente o que você acredita sobre o seu próprio valor. Se você se sente indigno, ele confirmará essa crença mantendo-se escasso. Quando você começa a se tratar com respeito e dignidade, o dinheiro responde valorizando a sua existência. Agora, vamos ao método prático de como falar com ele. O primeiro passo ocorre quando o dinheiro chega às suas mãos. Não importa o valor, pode ser o seu salário ou uma moeda encontrada no chão. Segure esse valor por alguns segundos. Sinta a textura. Olhe para ele e diga em voz alta: "Obrigado por vir até mim. Você é muito bem-vindo e eu o recebo como uma bênção divina." Faça isso com uma gratidão genuína, sentindo o calor dessa amizade que se inicia. O dinheiro gosta de ser reconhecido e apreciado, e esse gesto simples estabelece um vínculo de confiança entre você e a substância infinita. O segundo passo desse método transformador deve ser praticado quando o dinheiro sai de suas mãos. A maioria das pessoas comete o erro gravíssimo de amaldiçoar o dinheiro no momento de pagar uma conta, sentindo uma dor de perda ou um profundo ressentimento. Isso é o equivalente a tratar mal um amigo querido no momento em que ele sai da sua casa. Certamente ele pensará muitas vezes antes de retornar a um ambiente tão hostil. Eu ensino um caminho diferente e muito mais prático. Quando você for realizar qualquer pagamento, segure o dinheiro ou visualize a transação e diga com doçura: "Obrigado por me servir tão bem. Vá agora e retorne para mim multiplicado 1000 vezes. Leve minha energia de amor e volte em forma de abundância ainda maior." Sara, a viúva de quem falei anteriormente, adotou essa prática e percebeu que as contas pareciam pesar menos e os recursos para quitá-las surgiam com uma facilidade quase milagrosa. O terceiro passo consiste em convidar o dinheiro quando você sente que precisa de mais provisão. Não faça isso como quem suplica por uma esmola, mas como quem convida um convidado de honra para um jantar especial. Com dignidade e confiança, feche os olhos e declare com autoridade:
Dinheiro, você é bem-vindo em minha vida. Eu o recebo como uma bênção divina. Entre em minha casa com alegria e permaneça em... Repita essa invocação 3 vezes ao acordar e 3 vezes antes de se entregar ao sono. Carmen, uma jovem de origem muito humilde, começou a praticar esse convite diariamente e, em apenas 3 semanas, obteve uma bolsa de estudos que todos julgavam ser impossível de alcançar. Entretanto, preciso alertar você que está me ouvindo sobre os erros que podem anular todo esse progresso. O primeiro erro é a inconsistência. Dizer frases de poder pela manhã e passar a tarde reclamando do custo de vida. Isso é como plantar uma semente preciosa e depois pisoteá-la com palavras de dúvida. Sua boca deve ser guardada como um templo sagrado, onde nada que contradiga a sua fé é permitido sair. O segundo erro é proferir palavras sem a devida fé. Palavras sem convicção são sementes lançadas em solo seco e pedregoso. Você precisa saber que a lei funciona com a mesma certeza de que o sol nascerá amanhã. O terceiro erro comum é tratar o dinheiro como um amigo, mas continuar tratando a si mesmo como você abençoa o recurso, mas se amaldiçoa com pensamentos de inferioridade. O espelho da vida não conseguirá refletir a abundância, pois você não se considera um recipiente digno dela. O segredo final é falar consigo mesmo com o mesmo amor e admiração que dedica ao dinheiro. Declare com firmeza: eu sou digno de toda a prosperidade do universo. Eu mereço habitar na abundância e sou um canal límpido de bênçãos divinas. O que estou ensinando a você hoje vai muito além de simplesmente acumular bens materiais. Trata-se de uma profunda reconexão espiritual. O dinheiro nunca foi apenas papel. Ele é uma das muitas linguagens através das quais a generosidade de Deus se expressa na matéria. Quando você conversa com o dinheiro, está se comunicando com a própria fonte da vida e com o fluxo invisível que deseja se derramar sobre a sua existência. Esta visão muda o jogo da vida, pois o dinheiro deixa de ser uma obsessão materialista para se tornar um símbolo sagrado de liberdade. Ele é como a água de um rio límpido, sempre disponível, sempre fluindo e sempre pronto para se renovar. Mas, assim como a água, ele só se aproxima daqueles que mantêm o canal limpo de bloqueios causados pela culpa ou pelo ressentimento. Se você acredita lá no fundo que o dinheiro é algo sujo, ele respeitará a sua crença e se manterá distante. Mas se você o abraça como uma bênção, ele o abençoará em retorno. Deus não é pobre. A natureza é um exemplo de extravagante abundância e você, como expressão dessa divindade, também possui o direito à fartura. Estamos chegando ao momento de colocar tudo isso. Não espere pela próxima segunda-feira ou por um momento de perfeição que talvez nunca chegue. Comece agora mesmo com o que você tem em mãos. Pegue qualquer nota que esteja em sua carteira, olhe para ela com um sorriso e inicie essa nova amizade. Sinta a resistência inicial da sua antiga programação, tentando lhe dizer que isso é bobagem, mas não desista. Essa estranheza é apenas a casca do ego se quebrando, para que a nova consciência de riqueza possa finalmente emergir e brilhar. Pratique esses ensinamentos por 30 dias consecutivos, transformando cada interação financeira em um ritual sagrado de comunhão com a abundância. Em 30 dias você perceberá que não é apenas o seu saldo bancário que está mudando, mas a sua própria essência. Compartilhe os seus milagres quando eles começarem a acontecer, pois o seu testemunho é a semente que inspirará outras pessoas a abandonarem o deserto da falta. Antes de encerrarmos este encontro, feche os seus olhos por um instante e visualize o dinheiro como uma pessoa parada à sua frente. Sinta como ele olha para você. Talvez seja o momento de pedir desculpas pelas ofensas do passado e abrir os braços para uma nova aliança. Diga em voz alta agora: eu o recebo como uma bênção. Eu reconheço o seu valor e o convido a permanecer em minha vida para sempre. Ao fazer isso, você sentirá uma mudança na atmosfera ao seu redor, pois portas que estavam trancadas há gerações começam a se abrir por força da sua palavra. Eu sou Florence Scovel Shinn e vim através do tempo para lhe recordar que a abundância não é um privilégio de poucos,
mas um direito inalienável de todos os filhos da luz. Você pode ser o farol que ilumina o caminho da prosperidade para a sua família e para o mundo. Basta começar a tratar a vida com a generosidade que você deseja receber dela. Se esta mensagem tocou as fibras mais profundas da sua alma, eu convido você a realizar 3 atos de ativação espiritual agora mesmo. Primeiro, escreva nos comentários a frase de poder: dinheiro, você é muito bem-vindo em minha vida. Segundo, sinta o impulso de compartilhar esta mensagem com alguém que esteja atravessando um momento de escassez, para que a esperança renasça no coração dessa pessoa. E terceiro, inscreva-se no canal para que possamos continuar caminhando juntos nesta jornada de revelações. Ao se unir a nós, você fortalece uma egrégora de riqueza e luz que ultrapassa fronteiras. Lembre-se sempre de que a lei não falha para quem nela confia. Gratidão por estar ouvindo e por permitir que a prosperidade real encontre morada em seu ser. Curta este conteúdo e compartilhe-o com o mundo. Este é o canal Os Segredos da Prosperidade Real, onde a sua transformação é o nosso maior objetivo.